Olá, hoje vamos falar de como controlar em câmera a exposição. Mas é importante que vocês assistam primeiro o vídeo sobre exposição e o vídeo sobre o histograma. Nós estamos explorando nessa série sobre luz como controlar a exposição de forma criativa, controlando as zonas onde nós colocamos o assunto e o resto da nossa composição. Mas é importante percebermos um pouco de como as nossas máquinas trabalham e como eu posso manipular isso. Mas é impossível eu falar aqui como trabalha cada uma das máquinas. Mas, genericamente, tudo que eu vou falar é comum à maioria delas. O problema da exposição tem a ver com a quantidade de luz que o nosso sensor atinge. Por exemplo, vocês agora estão vendo a mim e a um fundo. Mas quando eu faço isto, a exposição mudou. Eu continuo na mesma distância da câmera que está me filmando, mas o fundo agora é muito mais iluminado. E como nós podemos controlar isso? Nas máquinas normalmente existem dois recursos que nos permitem controlar isto, que é o histograma e é o sensor de intensidade de luz. Mas existe também várias formas diferentes que a máquina mede isso. Vamos dar uma vista de olhos. Bom, vamos começar de uma forma simples, colocando a câmera contra um fundo constante. Vejam aqui o que nós montamos. Isto é o que a câmera está vendo. Nós estamos vendo esta câmera, mas nós vamos filmar a parte de trás da câmera com esta. O que é que nós temos aqui? Isto aqui é o medidor de intensidade de luz. Como vocês podem ver, existe um pequeno tracinho, mesmo ali no zero. E o que nós temos aqui é o histograma. Portanto, tanto o meu nível quanto o meu histograma estão perfeitamente ao meio. Mas reparem este símbolo aqui. Esse símbolo é o método de medição que a minha máquina está usando. Isso significa que ela está olhando para todo o meu enquadramento e está fazendo uma média ponderada. Ou seja, ela verifica a intensidade de cada ponto, mas pondera isso em função de quantos pontos eu tenho com a mesma intensidade para indicar a exposição. Esse é o método mais comum de se medir luz, mas não é o único. Por exemplo, nós temos um segundo método, que é o valor médio. E nesta situação, agora o meu sinal aqui indica que eu estou 1/3 de stop acima do valor. Por quê? Porque quase toda esta área aqui está em sombra, mas eu tenho esse pedacinho em sol. Em termos de média ponderada, prevalece a área em sombra. Mas em termos de média, eu tenho sinais em sol, sinais em sombra, a média dá um valor maior. Terceiro método de medida é o ponderado ao centro. O que ele faz? Ele funciona igualzinho ao ponderado, mas dá mais importância ao que está ao centro da minha máquina. E o quarto método é o pontual. Tem esse símbolo, que está medindo exatamente ou o ponto do centro ou aonde está a minha área de foco. Na minha máquina, mede a área de foco. Ora, como nós vimos, só o médio deu um valor diferente. É óbvio que essa situação de exposição é muitíssimo simples e praticamente todos os métodos mostram do mesmo jeito. Vamos arrumar agora uma exposição muito mais complexa e vamos avaliar o que acontece com cada método. Nós agora estamos usando este enquadramento, onde eu tenho ao mesmo tempo muita luz
e muita sombra. E aqui, o método que usamos para medir muda completamente o resultado. Vejamos como estão as câmeras e como estamos filmando. Neste momento, temos novamente a média ponderada e colocamos ao centro. Agora, se eu passo para média, ele passa a me dizer que eu estou quase um ponto, um stop a mais do que devia. O problema é que se eu corrigir esse stop, veja como está ficando escura a parte de sombra e o próprio histograma, como está muito deslocado para a esquerda. Vamos voltar a pôr no valor médio e ajustar a exposição. Passando agora para a média ponderada ao centro, como vocês estão vendo aqui no símbolozinho, o sistema de medição está a me dizer que eu estou a um stop e um terço sobreexposto. Se eu quisesse ajustar, a minha fotografia ficaria assim. Ora, o que é que está acontecendo agora? Basicamente, no centro, o que eu tenho é bocado de chão, isso é concreto, está iluminado diretamente com o sol, e o próprio céu. Ele está considerando que o que eu quero expor corretamente é esta área. E está fazendo com que as minhas áreas de sombra fiquem extremamente escuras. Quando eu devo usar ponderada ao centro? Eu devo usar média ponderada ao centro quando o meu assunto é completamente predominante, ou seja, ocupa a maior área possível ao centro da imagem. É muito útil? Para mim, não. É muito raro eu usar média ponderada ao centro. Agora, o que acontece quando eu passo para pontual? O pontual depende do ponto onde está o meu foco. Nesse momento, o meu ponto de foco está no céu. E ele está me dizendo que eu estou 2 stops e pouco acima do que eu devia. Mas se eu andar agora com o meu ponto para a sombra, ele já está dizendo que eu estou bem exposto. Quando é que eu devo usar pontual? A medição pontual é muito técnica. Implica ao estar tentar resolver um problema quando a quantidade de luz que eu tenho que ter entre as partes de alta luz e as partes de sombra são muito superiores àquela que a minha máquina consegue captar. Portanto, eu vou pôr o ponto em vários lugares e tentar calcular uma exposição que me seja interessante. Ou outra situação, eu tenho um assunto, o assunto é predominante, por exemplo, estou a fazer um retrato, quero a pessoa perfeitamente exposta e nem quero saber o que vai acontecer com o fundo. Ponho o pontual e meço na pessoa. Para exemplificarmos o que aconteceria com a exposição, eu vou passar a minha máquina agora para automático e vamos fazer várias fotografias exatamente desse enquadramento com cada um dos métodos de medida. Vamos começar com o médio, o ponderado ao centro, o pontual ao centro e o pontual à sombra. Como vocês viram, isso gerou fotografias com exposições completamente diferentes. Mas é isso, ocorre porque eu estou usando apenas aquilo que a minha máquina diz e faz de forma automática. Agora, eu tenho uma segunda informação, que é o histograma. É extremamente importante eu pôr de forma muito correta a exposição quando eu fotografo
em JPEG. Agora, se eu for fotografar em RAW, ou seja, o meu objetivo é corrigir as diferenças que eu tenho na exposição, porque a luz muda. Em edição, existe uma técnica diferente, que chama-se expor para as altas luzes. Quando é que usamos? Nós usamos essa técnica quando eu quero corrigir o máximo possível, mas garantir que eu não tenho as altas luzes sobreexpostas. Vamos entender o que significa isso. Eu, quando sobreexponho as altas luzes, posso criar um problema muito chato. Vamos supor que eu estava fazendo uma fotografia agora, tenho aqui o céu atrás de mim, e eu tivesse nesse céu nuvens. E se eu sobreexpusesse parte dessas nuvens, a fotografia ia ficar realmente desagradável, porque eu percebo detalhes nas nuvens, mas de repente tenho manchas, tenho áreas sem detalhe nenhum, completamente branco. Este é um típico caso onde eu não devo sobreexpor as altas luzes. Agora, vejam essa fotografia aqui. A única coisa que me interessa é o assunto. Como o local era muito confuso em termos de plano de fundo, eu usei como plano de fundo o céu. Mas o céu não era nada importante para mim, o importante era o assunto. Portanto, eu sobreexpus completamente o céu de forma a ter um fundo branco. Isso é errado? Não. É uma opção e é uma opção que eu uso muitas vezes. Portanto, nós devemos analisar primeiro, posso ou não posso sobreexpor. Mas eu devo sempre ter atenção, não sobreexpor algo perfeitamente reconhecível. Tendo isso em consideração, como é que nós controlamos o aspecto do sobreexpor? É para isso que nós temos nas máquinas o histograma. E agora nós vamos passar a usar ele para analisar como fazer a exposição. Vamos ver então. Neste momento, eu tenho a minha máquina em média ponderada. Eu uso média ponderada porque é um método em que eu sou mais acostumado a fazer isso. Mas com a ajuda do histograma, eu poderia usar em qualquer outro modo de medição. O que ocorre? Estou vendo a fotografia e uma parte que é muito do meu interesse, que são essas sombras, está muito escura. Mas olhando aqui o histograma, eu estou vendo que eu tenho ainda muito espaço à minha direita. Portanto, eu vou sobreexpor a minha fotografia. Até onde eu posso sobreexpor? Até onde esta parte aqui do histograma não ultrapasse a linha. Mas eu tenho que ter atenção a um detalhe. O que eu estou vendo é o histograma da forma com que eu vejo a fotografia atrás da minha máquina. E eu estou vendo a média dos 3 canais. A minha máquina em particular permite eu ver os 3 canais. Em média, está tudo bem, mas vejam que o azul está quase estourado. Ora, se eu vier para cá, eu já estourei o azul. Ele já está no máximo, o que vai implicar que eu vou ter uma diferença na cor do céu, porque eu estou perdendo essa informação de cor. Portanto, nós devemos sempre deixar alguma margem à direita quando estamos a utilizar o histograma que vê a média das cores. Vamos fazer esta fotografia. Se eu quisesse fazer isso sem o apoio do histograma, eu posso também utilizar
o medidor pontual. Mas atenção a um aspecto. Muitas das máquinas, o medidor pontual é ao centro, não como esta, que é aonde eu ponho o ponto de foco. Agora, colocando o ponto de foco na área de luz mais intensa, eu sei pela minha máquina que eu sobrespor a área de maior luz, a área mais intensa, em 2 stops, é perfeitamente recuperável em edição. Mas tenha sempre atenção que nem sempre o céu é a área mais clara. Por exemplo, nós temos aqui uma área de cimento que pode ou não ser mais clara do que o próprio céu. Portanto, eu pus agora meu ponto de foco sobre a área de cimento e realmente não é mais clara. Nessa situação, aqui, o céu é a posição que tem maior intensidade. Eu tenho noção que tudo que eu falei pode parecer um bocado complicado, mas há 2 coisas apenas a reter. A primeira, infelizmente não é o que você vê atrás da câmera que serve para você medir qual é a quantidade de luz. Os nossos olhos acostumam-se e compensam coisas, portanto, a imagem que eu estou vendo atrás da câmera não é um bom indicador de exposição. A segunda, a forma com que você vai fazer a exposição depende do assunto e se você vai editar ou não. A terceira, o quanto eu posso sobrespor, o quanto eu posso alterar as coisas, depende basicamente de cada máquina. Se fotografa em automático, quiser fazer correções, você tem que alterar a compensação de exposição. Se fotografar em manual, pode escolher, pode usar pontual, pode usar média ponderada, pode usar ao centro, mas tenha atenção às zonas. Se você, para proteger as altas luzes, usar medição pontual e apontar para a área mais luminosa e colocar o medidor ao centro, você não está fazendo uma boa exposição. Por quê? Porque você está falando que a maior intensidade de luz que você vai ter está na zona 5. O que é que vai acontecer? Vai ter uma fotografia, provavelmente, 1 ou 2 stops subexpostos. Se eu usar a técnica da pontual e apontar para a área de maior intensidade de luz, essa área eu devo pôr a 1 stop meio ou a 2 stops acima do zero. Porque ela é altas luzes, ela tem que estar na zona 7 ou zona 8. Para análise mais precisa, não baseia-se apenas no medidor, mas utiliza-se também a informação do histograma. E se eu quiser usar flash? Ou misturar luz de flash com luz natural? Os medidores da máquina servem? Não. Os medidores da máquina não conseguem medir luz de flash. Para isso, ou nós ajustamos por tentativa e erro, ou seja, ajusta a intensidade do flash, faz uma fotografia, vê se está bom, se está mal, muda, ou usa isto. O que é isso? Isso é um medidor de luz que consegue medir tanto a luz natural quanto a luz de flash. E é com ele que nós acertamos as coisas. Inclusive, em qualquer situação que eu falei, esse medidor é sempre muito mais preciso do que o da câmera. Tenho que usar sempre um medidor desses? Não, eu não uso sempre um medidor desses. Normalmente eu uso média ponderada e analiso o histograma
antes de fazer a fotografia. Agora, há condições de luz, principalmente, por exemplo, quando eu misturo luz de flash com luz natural, que só esse medidor permite eu fazer as medidas sem ser por tentativa e erro. Só que nós vamos deixar como se usa esse tipo de brinquedo para outro vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.